Faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área. Agora bloqueada, por gol! Sensacional! Uma joia o gol de Garrincha. Atirou quase no ângulo impulsivo no demônio da Copa Mané Garrincha. Sim, alvinegros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corneta 7, apresentado por mim, Rafael, o Corneta. Esse episódio é o 16º e ele vai ser um pouco diferente. A gente não vai comentar sobre o último jogo contra o Corinthians, até porque não tem muito o que comentar, não é mesmo? Foi uma derrota sem vergonha por 2-0, mas enfim, vamos tocar o barco, vamos esquecer essa derrota, já tem jogo contra a Chapecoense e esse sim nós vamos falar aqui. E vamos falar também sobre o que tem atormentado essa semana alvinegra, né, que são as vendas. O Botafogo só ainda não te vendeu, provavelmente você não passou na porta de General Severiano. Para comentar sobre esses assuntos aqui comigo hoje, vamos falar o Anderson, que é um cara muito ativo lá no Twitter. O perfil dele é @AMSFJB. Ele sabe tudo sobre o clube, tem muita informação de bastidor. Vamos falar também com o Thiago, né, que está sempre aqui com a gente, que é o @botafoguiano_ no Twitter. Também tem muita informação, vai passar tudo que sabe sobre o que está rolando com o Gatito. E também as informações e a opinião do Marcos, que também está sempre aqui com a gente no perfil, no Twitter, entende muito de Botafogo. Lá no Twitter é @Marcos com U C13. Então segue lá essa galera, eles são responsa, informação de qualidade. Então, rapaziada, vamos começar para falar rapidamente da venda do Jonathan. Ele saiu, foi pro Almeria da Espanha por incríveis 4,5 milhões de reais. Como muitas pessoas falaram aí no Twitter, o Botafogo vendendo o almoço para pagar a janta. Eu vou começar com o Anderson. Anderson, o que você pode falar para a gente dessa venda do Jonathan? Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Jonathan. O Botafogo, ele adquiriu em outubro do ano passado 50% do Jonathan por 300 mil, tá? Ele veio pro Botafogo para disputar o Sub-20 no ano passado e, na minha opinião, ele foi um dos destaques do time, tá? Um lateral muito agudo, que tem um cruzamento muito bom, se destacou e o Botafogo comprou metade dele pelo Nova Iguaçu. Ele fez um campeonato carioca bom, né? Depois de uma lesão, o Gilson entrou e jogou relativamente bem, né? Fazendo com que virasse titular e o Jonathan ficasse no banco. E muita gente culpa o Jonathan por aquele gol do Santos, né? No Brasileiro, mas eu acho que o Jonathan entrou frio no jogo. E foi logo um lance depois, né, do gol do Marinho. E ele estava na reserva pro Gilson. O Gilson fez alguns bons jogos. Mas o Botafogo viu uma opção de mercado em vendê-lo por um preço muito baixo. Tá, 1 milhão de euros. O Botafogo pegou 50% desse valor. Eu achei pouquíssimo, dá 2 milhões e pouquinho. Mas é aquele desespero, né, que o Botafogo não tem renda. O Botafogo não tem o que ganhar. Impressionante isso, o Botafogo não consegue patrocínio, mas o Botafogo tem que pagar suas dívidas, né? Então vendeu o Jonathan, muito também pensando que tem o Lucas Barros, que também é da nossa divisão de base. Na minha opinião, foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo. Tá? É um lateral alto, um lateral que tem uma passada larga, que tem um bom cruzamento, é agudo também, é bom na defesa. Tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas no Carioca ele entrou contra o Flamengo. Até no jogo que o Jonathan foi titular pela primeira vez, ele entrou bem, partiu para cima. Tá? Entrou em 3 ou 4 jogos no ano pelo Botafogo e jogou bem. Tá? Mas ele ainda estava jogando pelo Sub-20, mas agora ele vai ser efetivado, né? E de imediato é a reserva do Gilson. Acredito no potencial do Lucas Barros e o Botafogo também. Por isso que o Botafogo vendeu o Jonathan, achando que teria um substituto para ele no próprio elenco, tá? É baixo, mas é aquela questão, né? Você tem uma casa de 500 mil e você está precisando de dinheiro urgente por um problema muito grave. Se te oferecerem 100 mil, você vende, tá? Né? Não estou querendo defender a diretoria não, mas essa é a situação do Botafogo, tá? Por pura incompetência deles, lógico, mas é a situação do Botafogo.
né? Só que o Botafogo ainda ficou com 12,5% do Jonathan para uma futura venda na Europa. Então é bom torcer para que ele vá bem lá, né? Quem sabe o Botafogo não consegue mais um dinheiro, provavelmente conseguindo um dinheiro até maior do que como vendeu, né? É complicado, meu caro Anderson. A diretoria, infelizmente, muito incompetente. Marcos, ainda dando prosseguimento ao Jonathan, difícil, né, a gente falar. São muitas vendas que a diretoria faz de forma irresponsável, de forma amadora. Comenta um pouco pra gente sobre a venda do Jonathan e a nossa diretoria. É, sobre o Jonathan, mais uma venda a preço de banana para um jogador da base, né? Só muda o nome. Foi o Glauber, foi o Igor Rabelo, foi o Matheus Fernandes, jogadores vendidos aí aquém do que poderiam ser. Né? Muito se fala que talvez não desse certo, talvez não tivesse sucesso. Olha, é muito complicado isso, né? É sempre a mesma desculpa. Vai que não dá certo. Eu acho que a última venda bem sucedida do Botafogo, de um jogador da base, em que a gente não achou que poderia ter sido vendido por mais, né? Eu acho que talvez tenha sido a do Ribamar, que o Botafogo conseguiu um dinheiro, né? Acho que foram 9 milhões, alguma coisa assim. E olha, era para agradecer a Deus. E no final das contas mostrou-se que foi um bom negócio, né? Porque o Ribamar é o que a gente vê hoje em dia por aí, né? Só o Alberto Valentim gosta do Ribamar. Então, o caso do Jonathan é mais um. Eu não sei se eu acho que ele deveria ser titular, não. Eu acho que o Gilson vinha fazendo boas partidas seguras, até o desastre que foi contra o Corinthians agora no sábado passado. E o Jonathan não estava conseguindo. Quando ele entrava, ele não estava conseguindo aproveitar bem as oportunidades, né? Enfim, contra o Flamengo reclamaram um pouco dele. Contra o Santos, aquele gol é meio complicado porque ele estava frio, né? Tinha acabado de entrar e o time estava ali numa situação que estava tomando pressão no jogo. Mas contra o Goiás lá, né? Acho que foi até o que meio que causou a saída do Jonathan do time, aquele gol lá contra o Goiás, enfim. E o Gilson acabou recuperando a vaga. Então não sei se era para ele ser titular, mas era um jogador para se ter ali no elenco. Como é um jogador da base, ele vai ter esse tipo de oscilação, né? Eu acho que ele entrou muito bem das primeiras vezes. Então acho que a tendência era ele evoluir, e eu acho que no ano que vem com certeza seria alguém que de repente colocaria o Gilson no banco e a gente teria um lateral bom para ser reserva. O Gilson acho que é um bom reserva. E teríamos um jogador da base aí jogando bem como titular. Então, dado todo esse contexto, eu acho a venda equivocada. Óbvio, o Botafogo está vendendo a janta, está vendendo o almoço para pagar a janta. Então não teve jeito, né? Teve que vender. Então acho que a venda do Jonathan é bem por aí. Não era para ser feita, mas enfim, qualquer proposta para o Botafogo hoje em dia ela é irrecusável, né? É isso, vamos dar sequência então, vamos falar do que realmente atormentou todos os botafoguenses ontem. O Resenha Alvinegra, né, foi o site que deu a notícia sobre uma possível venda de Gatito Fernandes, o nosso jogador mais identificado atualmente com a torcida, junto com o Eric, mas o Eric já saiu. Então o Gatito fica responsável aí pela idolatria da torcida dentro desse elenco, junto com o Carly, né, também. E aí, rapaziada, Gatito Fernandes, eu botei no meu Twitter ontem que 20 milhões, você vai me dar 20 milhões? Beleza. Obrigado, Gatito, vai com Deus. Obrigado pelos serviços prestados. Nenhum jogador é maior que o Botafogo. E o Cavalieri dá conta do recado. Menos de 20 milhões, acho que a gente tem que sentar e ver se vale a pena perder um jogador identificado para a torcida, para pagar alguns meses de salário.
e fazer essa balança, se realmente vale a pena. Anderson, o que você tem de informação? O que você sabe? Qual a sua opinião sobre a venda de Gatito Fernandes? Uma possível venda de Gatito Fernandes? Agora falando do Gatito, né? O Gatito tem uma vontade de jogar na Europa, ele já manifestou isso nessa época da Copa América, na volta que ele voltou do Paraguai, tá? E o Botafogo deixou à disposição dele, se viesse uma proposta boa para o Botafogo liberaria, né? Chegam muitas sondagens por ele, né? Ele é um goleiro de nível mundial, sondagem chega aos montes, mas nenhuma proposta concreta e boa por ele chegou ainda, tá? O Botafogo espera essa proposta, o Botafogo tem vontade de vendê-lo, sim, né? Ele tem uma multa de 20 milhões de reais, mas o Botafogo, pelo que falo, não quer vender ele também por um preço de banana. Eu acredito que se vier uma proposta de 15 milhões de reais para cima, o Botafogo vende ele, tá? Então tá assim, ele hoje é jogador do Botafogo, ele vai agarrar no Botafogo, mas se aparecer uma proposta boa para o clube e boa para o Gatito, ele será vendido sim. Porque entrando 15 milhões no cofre do Botafogo significa pagar praticamente umas 4 folhas salariais. Entendeu? Então dá um alívio ao Botafogo. Volto a dizer, por incompetência da diretoria e não conseguir fazer dinheiro novo com o clube, né? Mas eles veem 15 milhões de reais como um patrocínio master que o Botafogo poderia ter ganho e não conseguiu. Uma pena, Gatito é nosso ídolo, né? Gatito em termos de qualidade do elenco é o melhor. Só que temos o Cavalieri, que é bom goleiro ainda. E Cavalieri, eu acredito que ainda tenha 2 anos de um bom futebol vindo. E o Botafogo tem um goleiro no Sub-18, que é da seleção brasileira. É muito bom goleiro. Então o Botafogo tem essa esperança de daqui a 2, 3 anos o Andrews, que é o nome dele, seja um goleiro titular do Botafogo. Tá? Então, no momento é isso. O Gatito não foi vendido. Ele não tem uma proposta concreta. Ele tem sondagens muito fortes da Europa. Só que a janela fecha dia 31 de agosto. Então, tem até 31 de agosto para concretizar isso. E eu, particularmente, queria que ele ficasse. Vamos torcer. Tiagão, o Botafogo ontem de noite veio a público, né? Falar que não tem nenhuma proposta, negou, mas a gente sabe muito bem, aconteceu isso com o Jonathan, de o clube vendendo a surdina para o dinheiro não ser penhorado, então não dá para confiar muito, né? Fala um pouco aí sobre a venda do Gatito, sobre a sua percepção e a sua opinião, se vale a pena perder o goleiro agora para pagar os restantes dos salários. O Gatito, agora o Botafogo veio a público desmentir qualquer negociação, mas a gente sabe que futebol é muito dinâmico, né? De fato, há sondagens, de fato se intensificam sondagens, e eu desconfio do perfil de inegociável que eles postaram na manifestação ali do Botafogo, até porque a gente sabe que o Botafogo tá com o Pires na mão. Então, se chegar uma proposta de 3, 4 milhões de euros mesmo, eu acho muito difícil que o Botafogo segure. E eu não tenho tanta confiança de que essa não seja também a vontade do Gatito, né? É um cenário diferente do que a gente viveu com o Jefferson, que fazia questão de permanecer no Botafogo, enfim. Tomara que o Gatito pense e age assim também, mas talvez, ao que parece, ele tem pretensões sim de ir para o exterior, né? Uma baixa que sem tamanho, mas pelos valores que são divulgados, embora seja uma opinião impopular, é um valor que faz parte e que está dentro do mercado sim. Se você considerar que o Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, melhor goleiro da Libertadores, convocado para a seleção brasileira e campeão da Libertadores, foi vendido por 11 milhões de reais, a faixa que estão circulando aí de valor de 2 milhões e meio até 20 milhões de reais pelo Gatito é na verdade um valor dentro dos padrões. Dessa vez não seria uma venda mal feita não pelo Botafogo, mas a gente torce para que ele permaneça, né? Porque a gente já perdeu outra referência do Botafogo, pelo menos no início da temporada, que era o Eric.
e perder o Gatito, ainda mais em uma fase que volta-se de protagonismo, seria muito, muito, muito ruim para o clube. Ô Marcos, e pedindo sua opinião também sobre a possível venda do Gatito, você acredita que 20 milhões seria o suficiente? Você acha que o Botafogo vai conseguir vender por 20 milhões? Porque tem toda a questão de que todo mundo sabe como está o Botafogo atualmente, precisando de dinheiro. Então qualquer bala Juquinha e Mariola que oferecerem o Botafogo vende, como fez com o Jonathan, como você mesmo disse, fez com o Glauber, fez com o Igor Rabelo, o Matheus Fernandes, enfim. Dá a sua opinião sobre uma possível venda de Gatito Fernandes. Mas o boato da vez agora é Gatito Fernandes ser vendido. Há quem diga que já vendeu, há quem diga que está muito próximo. Claro, eu vejo que uma proposta, por exemplo, de 20 milhões de reais não tem como ficar segurando. Por um goleiro de 31 anos, 20 milhões de reais, ótimo. O Gatito foi o melhor goleiro da Copa América. O Gatito é um goleiro de seleção, sim, da seleção paraguaia. E ele começou a aparecer com frequência como titular agora. Então, assim, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo o Gatito. O Gatito é ótimo, é excelente. Se ele puder ficar aqui até o fim da vida dele, vai ser maravilhoso. Agora, em termos de mercado, a gente tem que ser realista nesse ponto. O Gatito, 20 milhões por ele seria excelente. Agora, se alguém chegar com os 12 milhões, que foi falado hoje, né, que ele até já teria sido negociado, eu acho que o Botafogo não vai ter muita opção, não. O Botafogo vai acabar vendendo mesmo, porque como eu disse já, qualquer proposta do Botafogo é irrecusável. Então os 12 milhões seriam irrecusáveis, 10 milhões talvez sim, mas não creio que o Botafogo vai conseguir fazer esse dinheiro do Gatito chegar na multa, não, nos 20 milhões. Acho muito difícil, porque a situação do Botafogo ela já está escancarada para quem quiser. Né? Se você abrir o dirigente lá que, vou negociar com o Botafogo, deixa eu ver como é que tá a vida do Botafogo aqui. Qualquer site que ele for abrir, ele vai ver que o próprio clube diz que está com o Pires na mão. Entendeu? Então não é coisa que já o jornalista inventou. Porque esse pessoal que cobre Botafogo só dá notícia negativa. Não, o próprio clube faz questão de deixar bem claro que está numa situação de penúria e que pode chegar que a gente vai fazer um desconto, que a gente vai vender aquilo que tiver e bem barato. É só chegar. Então, como o próprio clube tem essa posição, não creio que a gente vai conseguir muita grana no Gatito, não. Essa saída dele do treino para resolver problemas pessoais é muito suspeita, né? Eu mesmo no Twitter acabei perguntando será que ele já não foi resolver passaporte? Não se sabe, é muito complicado. Somando tudo, né? As especulações e essa saída é muito complicado. O Botafogo chegou até a negar publicamente, né? Numa publicação que não recebeu proposta e tal, mas fica a pergunta para o ouvinte, fica a pergunta para os colegas. Alguém confia no Botafogo? Alguém confia na direção do Botafogo? Assim, óbvio que não está tendo resposta, né? Enfim, mas eu acho que o silêncio, ele diz muita coisa. Eu creio que o ouvinte, se não disser que não, vai ficar em silêncio. Porque não confia, ninguém confia na diretoria do Botafogo. Infelizmente, chegamos a um grau de credibilidade quase zero. Bom, pessoal, vamos torcer então, né, para que o Gatito, fique, né, ou se for vendido que seja por 20 milhões, eu acho que 20 milhões, até mesmo 17, 18, a partir dessa faixa está muito bem vendido, como o Marcos disse, o Thiago também. Menos que isso, eu acredito que vale a pena ficar com um jogador que é ídolo, joga muito, é uma referência aqui pra gente dentro do clube, e com uma possível profissionalização do futebol em 2020, ele seria um bom
um bom início, né? Uma boa base para se ter ali dentro do elenco. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o próximo jogo contra a Chape. Eu já vou começar dando a palavra para o Anderson e já perguntando, né? Se na verdade não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Acho que o nosso time se encontrou no meio da tabela, porque perde para os times mais fortes que estão na frente e ganha de todos os clubes atrás. É importante, né, mostrar pelo menos essa regularidade vitoriosa contra os times de trás. Vamos enfrentar na segunda-feira um time que está atrás da tabela. Então, dá para considerar um jogo de 6 pontos, Anderson? Contra o jogo da Chape, eu acredito que ainda seja jogo de 6 pontos. Tá? Mesmo o Botafogo estando na 9ª posição, eu acho ainda que pode se tornar assim um jogo de 6 pontos. Eu acho que quanto mais longe a gente ficar da zona de rebaixamento e conseguir uma porcentagem boa, que eu acredito que 43 pontos, não sofra mais risco nenhum, se a gente conseguir isso, o Botafogo pode sim ter uma ambição de pensar mais acima, tá? Porque com salário atrasado, jogadores indo embora e não tendo reposição, o nosso elenco limitado está ficando cada vez menor, né? E a gente sabe que com salário atrasado o jogador não se dedica tanto como é com salário em dia. Então é torcer sim para um jogo Botafogo vencer a Chapecoense, tem obrigação de vencer, tá? Chapecoense tem 1 ou 2 bons jogadores, tem o Everaldo que é perigosíssimo, tem o Camilo também que é um bom meia, tá? Mas o Botafogo tem mais time, tá? Infelizmente, mais uma vez a diretoria não baixou o valor do ingresso. Tá? Tudo bem que está R$20 o setor norte, mas o setor leste está 60 e o oeste 80. Segunda-feira, 8 horas da noite, você chegar lá no Engenho de Dentro não é fácil. Tá? Então eu acredito numa torcida de 7 a 8 mil pessoas de novo. Mas é um jogo que o Botafogo não pode pensar em empatar. O Botafogo tem que vencer, é jogo de 3 pontos. Né? Nós temos 22 pontos. Eu acho que o ideal para o Botafogo terminar esse primeiro turno com 28 pontos. Que eu acho que o Botafogo pode sim sonhar com algo a mais do que uma fuga do rebaixamento. Mesmo achando muito difícil o Botafogo brigar por isso, porque eu acho que tem equipes que já estão encaminhadas para isso. Mas a gente sabe que não podemos dar mole, né? Acho que o Botafogo o Lucas Campos deve começar jogando, tá? E a dúvida é se o Alex Santana volta, né? O Cícero volta. Se o Alex Santana voltar, provavelmente o Barroca ele vai fazer o Cícero, Bochecha e o Alex Santana. Se o Alex Santana não voltar, ele tem a opção do Rickson, mesmo eu não concordando, né? Mesmo eu não concordando. Só que eu acho que ele ganhou 2 jogadores aí, né? O Juan, que entrou muito bem, e o Marcos Vinícius, que não tem um preparo físico muito bom, mas eu acho que 30 minutos dá para o Marcos Vinícius mostrar um pouco de futebol, né? Agora é torcer para que tudo dê certo durante a semana, os treinos. O Carly também volta, né? Então nós vamos ter o Carly e o Botafogo vai para cima. Tem que ganhar, tem que finalizar, tem que jogar bem. Tá na hora de mostrar para a torcida que o Botafogo volta a jogar bem, volte a jogar bem e vença. É um jogo de vitória. Não podemos pensar em outra coisa se não ser vitória. Tiagão, Chapecoense tem que vencer, né, cara? Não pode ter outra mentalidade em relação a esse jogo contra a Chape. Fala aí o que você acha, se você tá alinhado também comigo e com o Anderson, que é jogo de 6 pontos e jogo para vencer, obrigação vencer. O jogo contra a Chape é um jogo fundamental para a gente manter o que a gente vem fazendo no campeonato, né? Que a gente só tem conseguido vencer os adversários da parte de baixo da tabela. E a gente precisa e é obrigação vencer a Chapecoense por vários motivos, seja porque é um adversário em tese mais fraco, em mau momento, ou seja porque independente de quem seja, no Newton Santos a gente tem que jogar para vencer. É um jogo que o Botafogo tem como ganhar sem ter sustos, tem que tomar cuidado principalmente com o Everaldo e ali o Bruno Campanharo ali no meio campo da Chape tá em boa fase. Mas é um jogo que é pra gente ganhar de forma consistente. Obviamente sempre respeitando a Chapecoense, que buscou um empate fora de casa contra o Grêmio e jogou bem também contra o Bahia. Vale registrar aqui a incoerência, a falta de lógica
que a gente havia falado na semana passada nos preços do ingresso, cara, né? O jogo vai ser numa segunda-feira às 8 horas da noite, um horário horroroso, com um cenário extremamente desanimador. E o Botafogo me coloca ingressos a R$ 80, enfim, pra ter de novo o público ridículo de 6 mil pessoas mesmo. E olhe lá, falta de pensar, acho que até de raciocinar um pouco, abaixa mais ingressos, chama mais a torcida. A torcida do Botafogo já mostrou que comparece quando tem esse tipo de ação, com ingressos mais baratos, enfim. Vale registrar isso também. Voltando pro jogo, é aquilo que eu falei, é um jogo que é pra gente vencer e convencer. Se tudo der certo, o Alex Santana e o Carly vão estar disponíveis para essa partida, embora a gente tenha o desfalque aí do Cícero, mas também é um jogo pro Barroca fazer alguma coisa diferente. Não tá dando mais pra gente iniciar com a mesma formação, jogo após jogo, dando errado ali com o Luiz Fernando e Pimpão, horrível, em fases horríveis, e o time melhorando com a entrada dos garotos. Mas vem demais para iniciar jogando. Acho que tá na hora, acho que é um momento muito propício para testar os garotos, a torcida tá do lado deles. Bota o Juan, bota o Lucas Campos para começar, se for o caso, e vamos para cima. É hora de tentar alguma coisa diferente mesmo. Marcos, eu sei que você está muito ansioso para falar sobre esse assunto, então eu vou deixar a palavra com você. Fala aí sobre preço dos ingressos Botafogo e Chapecoense. O microfone é todo seu, meu garoto. O Botafogo, né, na segunda-feira enfrentando a Chapecoense no estádio Newton Santos. E também não posso me furtar de falar do preço dos ingressos, né? É mais do que burrice em termos de mercado, em termos de preço. O preço é mais do que burrice. Para mim, revela não revela, né? Escancara uma vontade de afastar o torcedor. O Botafogo ele não se contenta em irritar o torcedor com a venda do Jonathan, com uma possível perda do Gatito, por menos do que vale, porque o torcedor não confia que o Botafogo vai fazer o Gatito valer aquilo que ele realmente vale. O Botafogo ele quer afastar o torcedor com preços completamente fora da realidade. Um jogo de segunda-feira, 8 horas da noite, que é um dos piores horários para você ir no estádio. Todo horário é ruim. Esse é horrível. Esse é um dos piores horários. Entendeu? O time vindo de derrota, o clima não tá legal. E aí, o que o gênio que define a política de preço do Botafogo pensou? Vou botar a Oeste R$80 e a Leste R$60. Olha, complicado demais. E assim, para mim escancara isso. O Botafogo não quer a torcida, não. E quando eu digo Botafogo, são aqueles que dirigem o Botafogo. Quem dirige o Botafogo não gosta do torcedor, entendeu? Não tem compromisso com o torcedor, ele não quer o torcedor perto, ele quer o torcedor longe, entendeu? Ele acha que o torcedor no estádio pode causar problema. Ele acha que o torcedor no estádio, de repente, pode intimidar o time. Quando eu acho que os próprios jogadores, o TF disse isso num vídeo, né? Que um jogador disse que quando a torcida tá lá, o jogador fica mais pilhado. Então, se a torcida tá lá e tá cobrando, o jogador fica mais pilhado para reverter o quadro. Se a torcida tá lá e tá apoiando, ele fica mais entusiasmado, enfim. Sinceramente, eu não digo nem que não dá para entender, porque eu entendo. E a leitura que eu faço é essa. A diretoria do Botafogo, eu vou falar aqui o Botafogo, mas falando da diretoria do Botafogo. O Botafogo não gosta de sua gente. O Botafogo não quer a sua gente perto. Né? E sendo que a gente, né, a gente do Botafogo é o último fio de esperança do próprio clube. Então é isso. Quem está no Botafogo está tentando afundar o Botafogo e a gente está sendo alijado, né? Tá sendo afastado até de tentar salvar, de tentar ajudar. Muito triste isso. Acho que representa muito mais do que uma burrice de preço. Acho que representa muito mais do que alguém que não tem entendimento de mercado, entendimento do estádio, de que não sabe fazer um estádio fazer receita, gerar receita. Eu acho que
isso parte para um lado não só de uma elitização que está generalizada no futebol brasileiro. Eu acho que parte para um lado de que quem está no Botafogo não quer a torcida, não quer a torcida perto, né? Enfim, quando dizem que a torcida abandonou o clube, não. Hoje o clube abandonou a torcida do Botafogo. Isso é muito triste, muito triste. Infelizmente o resultado vai ser aquele que a gente já conhece, público pequeno, enfim. Eu acho que desse jogo, assim, infelizmente, isso toma mais proporção do que a própria partida em si. Bom, fica registrada então a indignação do Marcos em relação ao preço dos ingressos. Na verdade, nem acho que seja só a indignação do Marcos, acho que é a indignação da torcida do Botafogo como um todo. A gente vê o Fluminense na zona do rebaixamento, demitindo o técnico, colocando mais de 20 mil no Maracanã graças à promoção de ingressos, e não custava nada a diretoria do Botafogo fazer o mesmo. O Thiago já deu várias informações no próprio Twitter dele, colocando se o preço for mais barato e o público for maior, a gente não perde dinheiro, como vem perdendo com o preço dos ingressos atuais. E cabe à diretoria fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, por que da torcida do Botafogo está afastada dos jogos, porque abandonar o clube a gente não abandona não. Bom, no mais é isso, rapaziada. Eu quero agradecer todo mundo que esteve escutando a gente, agradecer os rapazes, o Anderson, o Thiago e o Marcos. Sigam eles nas redes sociais, me sigam nas redes sociais, tem muita informação, muita opinião. O Anderson e o Thiago focado mais nas informações, né, de bastidor. Eu e o Marcos opinando nessas informações. Siga o nosso podcast no Spotify, é muito importante. Também siga, se você está escutando no YouTube, siga o nosso canal, também é importantíssimo. E bom, nos encontramos na segunda-feira no estádio Newton Santos. Se você me encontrar, pode me pagar um latão de Brahma. Eu não vou ficar chateado não. Rapaziada, um abraço, um beijo no coração de todos e vamos torcer aí para Gatito Fernandes. Se tiver que ser vendido, seja vendido por um preço justo. Um abraço.